E a Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje o entregador Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Paulo Galo, um dos responsáveis por incendiar a estátua do Borba Gato, aqui em São Paulo no último fim de semana. A prisão foi confirmada na página de Paulo Galo no Instagram. Em nota à imprensa, o fundador do movimento dos entregadores, né? Ele garantiu, portanto, aí que fez isso numa tentativa de abrir aí um debate em relação aí o grupo dele, entregadores antifascistas, né? Eles confirmaram a participação no ato e também falando à imprensa, Galo disse que optou pelo vandalismo como forma de abrir o debate. Vamos acompanhar, portanto. Eu sou o Galo, eu sou integrante da Revolução Periférica. O ato que foi feito no Borba Gato, ele foi para abrir um debate. Em nenhum momento aquele ato foi feito para machucar alguém ou querer causar pânico na sociedade. Aquele ato foi feito para poder abrir um debate e o debate foi aberto. Aqueles que dizem que tem que fazer pelas vias democráticas, a gente buscou fazer isso. Abrir o debate para que esse debate ocorra e as pessoas agora possam decidir se eles querem uma estátua de 3 metros de altura que homenageia um genocida e um abusador de mulheres, certo? Então, é isso que a gente sempre quis desde o começo. Abrir o debate, nada mais que isso. Bem democrático, né, Fiuza? Ele é um doce de coco, né? Ele é quase um Guevara da Zona Sul de São Paulo, né? Eu acho assim, esse personagem ele não tem relevância, né? Ele é um ignorante. Ele é um ignorante. As premissas que ele diz ter, né? Eu até espero que tenha, né? Que ele não seja instrumentalizado por ninguém. Acredito que não. É realmente um ignorante. Pode estudar, pode evoluir, né? Se tem bons propósitos, se tem bom coração, quem sabe, né? Pode chegar a algum lugar. Mas o grande problema aí, Matos, não está nele, não está nesse personagem. O grande problema está na falta de crítica da intelectualidade, da elite intelectual, da imprensa, né? Que em tempos sadios não noticiaria esse negócio assim. A estátua do Borba Gato foi incendiada num contexto em que há projetos de lei pedindo a retirada. Companheiro, você está relativizando a brutalidade. Ou seja, você está compactuando com a violência. Quem escreveu dessa forma sabe. Não vou aqui ficar apontando porque a epidemia de dedo duro já está grande demais. Mas foi essa abordagem, né? Então, o contexto é esse, porque, na verdade, esse personagem... A gente sabe, a gente está vendo as Olimpíadas, né? A gente entrou realmente num período culturalmente miserável, de tentativas infantiloides de criar inimigo por tudo quanto é lugar, para você aparecer com seu brochinho de revolução. Pô, pelo amor de Deus, onde é que está a crítica? Né? Eu, na minha caminhada jornalística, aí, né, estive aí com tantas referências, né? Temos uma grande dessas referências aqui nos Pingos nos Is, que é o Augusto Nunes, mas outras tantas grandes referências intelectuais, morais do país, que eu lembro nos áureos tempos, abominariam esse negócio, não ia nem começar a conversa. Ele dizia assim, pô, você está querendo transpor um personagem do século XVII, dos desbravadores, está querendo tratar ele com os códigos da Vila Madalena de panfletagem, tipo um Boulos 2.0. Não dá, isso aí tem que ir para o lugar certo, porque se não for para o lugar certo, o que acontece? Você vai começar a criar esse tipo de tentação. Qualquer infeliz, qualquer descerebrado, qualquer mentecapto pode ter uma ideia dessa, vou abrir o debate, né? Vou destruir alguma coisa na minha frente, vou abrir o debate. Aí, se a sociedade esclarecida, culta, civilizada, contrastasse isso direito, não, senhor, companheiro, você não está abrindo debate nenhum, você está cometendo um ato brutal e tem que responder por isso, dentro da lei, né? Não é olho por olho, dente por dente. Mas não. Aí você vê essa elite, essa geleia que virou, né? Esses falsos revolucionários, dizendo que não, que realmente Borba Gato, né, e tal, os índios. E aí começa a construir
factoides históricos, né? Começa a querer erradicar o legado dos bandeirantes. Então, companheiro, você não pode nem estar aí onde você está. Se você quiser suprimir os bandeirantes como desbravadores, num período completamente diferente da história, você não pode nem estar aí nessa mesinha de bar que você está. Esse lugar que você está aí, a sociedade chegou aí, um dos capítulos importantes dela é o capítulo dos bandeirantes, né? Com as suas incongruências, enfim, com as questões próprias do século XVII, do século XVI, né? Dos colonizadores, dos desbravadores. Assim foi feita. A civilização foi se aperfeiçoando, não, mas ele quer fazer um corte, quer pegar um personagem dessa época, botar numa mesinha de bar da Vila Madalena e bancar o sensível. Aí realmente a gente está indo para um caminho complicado e perigoso. Fiuza falou da referência do Augusto. Vamos ouvi-lo então, Augusto Nunes. Esse cara aí, ele lembra a figura do pistoleiro que entra no salão, aí ele atira, primeiro atira, depois ele pergunta pela identidade do alvo. Ele primeiro atira, não sabe quem é. É uma besta quadrada, esse Paulo Galo, que não sabe nada de nada. E aí vai soltando acusações como a gente viu no final, abusador de mulheres. Ele não sabe qual foi o papel dos bandeirantes e não sabe que papel foi desempenhado por cada um dos chamados bandeirantes. O Borba Gato, por exemplo, ele estava interessado não em aldeamentos de índios, em captura de índios, ele estava procurando esmeraldas, a exemplo do Fernão Dias, que também capturou índios, mas o Fernão Dias também procurou por esmeraldas. Eles eram parentes. O Fernão Dias não teve em nenhum momento, ele se envolveu nesse negócio de captura de índios, o Borba Gato. Aí ele disse que o Borba Gato foi genocida, né, e fascista. No século XVII, XVIII, ele viu fascismo, abuso de mulheres, fascismo. Então, quer dizer, se a ignorância, estupidez dessa cadeia, nós estaríamos livres do Lula, da Dilma e do Paulo Galo. Como é que esse cara pode dizer uma coisa dessas e para chegar à seguinte conclusão: eu queria abrir o debate. Sobre o quê? Ele não disse. Se é sobre bandeirantes, ele primeiro precisa estudar o básico. É sobre o quê? Sobre fascismo? Chega mais. Tá? Esses séculos aí não viram o fascismo. Agora, quer abrir um debate para... aí ele chega, bota fogo ali numa estátua, um monumento qualquer, e aí abre o debate. Então, vamos usar essa técnica. Eu queria conversar amanhã com o Binha sobre o programa Os Pingos nos Is. Então, para chamar a atenção do Binha e de vocês, eu já chego chutando balde, aí chuto a mesa, jogo um computador no chão e depois eu queria chamar a sua atenção para que a gente debatesse. Então, é cinismo, estupidez, e tudo isso, como bem lembrou, é tolerado pelas pessoas que até se preocuparam de, olha, não tem nenhuma ligação com as manifestações em favor aí do ex-presidente presidiário, né, contra o Bolsonaro, não tem nada a ver. As ligações são evidentes. Por exemplo, a estupidez, a burrice e a violência. Ana, nós também acompanhamos aí estátuas sendo queimadas nos Estados Unidos, né, Ana? Matos, depois do ódio do bem, né, digamos assim, aqueles são os jacobinos virtuais que saem decapitando as pessoas que ousam pensar diferente deles ou questionar, né, alguma coisa. E aí eu gosto muito de puxar uma coisa que o Fiuza sempre fala aqui, que ciência e jornalismo sem questionamento não é exatamente ciência nem jornalismo, né? Então, depois que os jacobinos implementaram aí as guilhotinas virtuais, agora a gente tem a violência do bem
como ele disse, né, pelas vias democráticas, ele queria conversar pelas vias democráticas. E na cabeça desse vândalo, Paulo Galo, né, um criminoso até, as vias democráticas elas passam por violência. Agora, sobre o silêncio da velha imprensa, essa imprensa que agora eu falo que é a imprensa de pompom, que fica com aqueles pompons de torcida na frente do rosto e não consegue enxergar absolutamente nada, é só torcida, só análise de acordo com a agenda que eles querem implementar aí no debate público. Essa velha imprensa, é claro que ela vai estar em silêncio em relação ao vandalismo, em relação da estátua do Borba Gato. Essa imprensa passou o ano todo de 2020 em absoluto silêncio diante do terrorismo doméstico que aconteceu aqui nos Estados Unidos, com os grupos aí, o Black Lives Matter e a Antifa incendiando literalmente, né, colocando fogo em várias comunidades, vários bairros e centros comerciais de várias cidades dos Estados Unidos. E muitos disseram o quê? Não, eles estão lutando pela democracia. São protestos, na grande maioria, pacíficos. Nós temos na internet um vídeo assim, absolutamente chocante de um repórter de uma grande emissora aqui dos Estados Unidos, ele reportando ali de um dos bairros onde o Black Lives Matter e a Antifa, onde eles chegaram com extrema violência, atrás dele um estabelecimento comercial em chamas e o repórter dizendo, não, estamos aqui no protesto do Black Lives Matter e da Antifa, um protesto basicamente pacífico, e um centro comercial, uma loja comercial atrás do repórter em chamas, chamas altíssimas. Ou seja, se a imprensa não viu isso durante todo o ano de 2020, né? Isso aí para tirar o malvadão, o genocida, o novo Hitler do mundo, né? Que era Donald Trump, tirá-lo da Casa Branca, colocaram os pompons ali na frente dos olhos e não enxergaram mais nada. Agora, essa turma que, como o Augusto disse, né, não sabe nenhuma página aí de história, vai falar de fascismo agora, porque Borba Gato era fascista, Borba Gato pertencendo aí ao século XVII, essa é a mesma turma que quer trocar o nome das escolas aqui dos Estados Unidos, quer tirar Abraham Lincoln, quer tirar esse nome das escolas porque eles dizem que Lincoln era racista. O presidente americano que aí esteve na Casa Branca durante toda a Guerra Civil Americana exatamente para libertar os escravos do Sul e que foi assassinado por um escravagista, porque ao final da Guerra Civil os escravos americanos foram libertados. Ou seja, essa gente aí está imaginando coisas demais, lendo a velha mídia demais, só torcida, e lendo livros de história de menos. Eu fecho esse tema com você, Zé Maria. Olha, se o Paulo Galo queria provocar um debate, virou mesmo um debate judicial para saber a quantos anos de prisão ele será condenado. Eu sugiro aqui de 3 a 10 anos de prisão. Sabe por quê? Isso está no artigo 272 do Código Penal. Provocar incêndio. Está lá escrito, né? Colocar em vida em risco e também patrimônio, a integridade das pessoas. E ele fez isso. Na minha opinião, ele praticou os crimes de colocar vida em risco. Houve, sim, por vários motivos, pelo incêndio ou se o monumento tivesse caído em cima de um carro. Ele interrompeu o trânsito, isso também deve ser levado na conta dele, e destruiu patrimônio público, independente desse debate para lá e para cá de Borba Gato. Trata-se de um patrimônio público que tem que ser respeitado. Portanto, ele descumpriu o Código Penal e deve ser processado. E este é o grande debate. Há quantos anos o tal do Paulo Galo deve ser condenado? Essa história aí de discutir o Borba Gato através de um incêndio, isso é lorota, coisa de besta quadrada mesmo, para discutir um assunto que já passou. O Borba Gato é considerado um herói nacional. Tanto é assim que em São Paulo e em várias cidades, não é só
em São Paulo, mas muito em São Paulo, né? Os bandeirantes são considerados heróis e responsáveis pela interiorização do Brasil. Eles, e o Borba Gato era de uma família de bandeirantes, né? Ele era genro de Fernão Dias Paz, eles enfrentavam pestes, doenças, índios agressivos, né? E que até comiam os seres humanos, né? Os antropófagos, em busca de interiorizar e dizendo ali que estava em busca de ouro e de pedras preciosas e tal, e estava interiorizando o Brasil. Eram pessoas consideradas respeitáveis e admiradas. O mundo é assim, cada situação no seu sentido, cada momento histórico na sua quadra. Se ele quisesse provocar um debate assim, que eu acho prudente e bom, que ele fosse à Câmara dos Vereadores de São Paulo, questionar os monumentos que custaram dinheiro do povo de São Paulo. Isso é caro. Se você for fazer um monumento desse aí, usando dinheiro público, que é tudo muito caro, você vai ver o valor monetário de uma história dessa, de um monumento desse. Então, isso não é debate. Então, abriu-se, a partir daí, o senhor Galo, o grande debate: há quantos anos o senhor será condenado? O Código Penal indica ali de 3 a 10 anos de prisão. Não dá para abrir debate assim sobre o Borba Gato e colocar vidas em perigo. E eu tenho uma falta de paciência chegar lá, na maior simplicidade, jogar pneus nas ruas, interromper o trânsito. Que é isso? Ana, você quer complementar? Queria complementar nesse gancho do Zé aí em relação aos anos de prisão, né, que esse vândalo Paulo Galo pode enfrentar aí pela frente. Lembrando que as tais vias democráticas, né, que ele disse aí, essa violência aí exposta de uma maneira até muito perigosa para as pessoas que estavam passando por ali, as tais vias democráticas, nós temos até agora um parlamentar preso. O deputado Daniel Silveira está preso até hoje numa manobra absolutamente inconstitucional do STF, depois numa manobra extremamente covarde da Câmara, que manteve aí o deputado preso. O deputado arrumou dinheiro para fiança para um crime que era inafiançável, mas que foi pedido fiança, arrumou dinheiro para fiança, a fiança eles não conseguem pagar a fiança, ou seja, que vias democráticas são essas que estamos vivendo aí no Brasil? Até hoje temos um deputado, um parlamentar, que é protegido pela Constituição em relação, e aqui a gente já fez todos os disclaimers em relação ao conteúdo dele do vídeo. Discordamos da maneira como foi entregue, isso tudo aí já foi feito. O que nós defendemos aqui é a legalidade, o respeito às nossas leis, o respeito à nossa Constituição, e nós estamos falando de um parlamentar, porque esse Paulo Galo aí, ele vai ser solto. Amanhã, se por acaso se até conseguirmos vermos uma certa celeridade nesse processo desse vândalo e ele por acaso for preso, ele vai ser solto. Alguém tem alguma dúvida disso? E enquanto isso, temos um parlamentar, o deputado Daniel Silveira, preso inconstitucionalmente até hoje, por parte de atos nada republicanos e nada constitucionais do Supremo Tribunal Federal, e por atos altamente covardes de deputados da Câmara.